Olá! O Programação Parlamentar de hoje vai fazer um balanço dos trabalhos da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, que é presidida pelo deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB. Muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Eu que agradeço, Luciana. É sempre um prazer estar participando aqui dos debates, das entrevistas da TV Assembleia. Bom, 2015 chega aí ao fim, né, praticamente. E pode-se dizer que os trabalhos da Comissão de Saúde foram bem significantes, foram quase 2 por mês, né? 2 eventos por mês. Está satisfeito com o desempenho? Foi bom? Com certeza, Luciana. Muito satisfeito. Nós tivemos um ano extremamente produtivo e até positivo, mesmo um ano de crise, mas do ponto de vista da comissão, nós atingimos os objetivos os quais a gente se propôs a fazer quando eu assumi a comissão, evidente que junto com demais colegas parlamentares, mas um ano extremamente produtivo. Visitamos diversas unidades hospitalares, as unidades geridas pelo modelo das organizações sociais, outras cidades, tivemos uma série de audiências públicas, foram 11 audiências públicas, 7 audiências públicas, 11 visitas a hospitais e mais uma série de outras ações, até como campanhas, desde campanhas de vacinação, uma série de ações que com certeza contribuíram muito para que a gente conseguisse fazer um estudo, que é o nosso propósito esse primeiro ano, e que nós vamos agora, né, tá encerrando o ano agora, no começo do ano que vem nós vamos ter uma audiência com o governador Marconi, onde nós vamos apresentar todos esses dados, esses números, o que a gente constatou, o que a gente, através do debate com os segmentos organizados da área da saúde, o que a gente pode contribuir para melhorar, onde de repente está tendo um gargalo, uma falha que poderia ser consertado, aonde está dando certo e a gente poderia, de repente, expandir isso para outros lugares. Então, esse é o grande objetivo que provavelmente em janeiro, fevereiro, estaremos apresentando esse relatório ao governador Marconi. Sim, é justamente isso que eu ia perguntar, né? Foram feitas várias visitas, principalmente a hospitais mantidos pelo Estado, né? E alguns não, né? Alguns hospitais filantrópicos, foi o caso do Hospital Espírita, né? Em Anápolis, teve uma maternidade também em Anápolis, né? O que o senhor constatou nesses locais? Esses locais também recebem verba do Estado? Teve também um apoio às Santas Casas, né? Claro. Infelizmente, Luciana, no país nós vivemos um momento essa crise econômica que se passa, tem devastado, digamos assim, principalmente municípios que têm uma dificuldade maior e principalmente na área da saúde. Nós tivemos um corte no orçamento da saúde por parte do governo federal em 2014 de 3,8 bilhões de reais. Esse ano de 2015, até o mês passado, esse corte estava em torno de 6 bilhões e a previsão é que seria de 16 bilhões de corte para o ano que vem. E assim, a tabela do SUS, que é o que o SUS paga, que o governo federal paga para o hospital ou paga para o médico, ela está totalmente defasada. Procedimentos, consultas, exames, extremamente defasadas. Isso tem feito com que, principalmente as Santas Casas e entidades filantrópicas, estão caminhando para fechar as portas, Luciano, infelizmente. Alguns no Brasil já fecharam, né? Várias no Brasil já fecharam, infelizmente. As Santas Casas de Goiás, por exemplo, tem uma dívida de mais de 200 milhões de reais. E essa dívida ela vai aumentando, ela é progressiva, porque a matemática, a conta não fecha. O atendimento, o número de pessoas, a demanda só aumenta e, infelizmente, os recursos estão ficando cada vez mais escassos. O governo do Estado tem ajudado, na medida também do possível, faz os repasses, mas a grande dificuldade, o que poderia resolver o problema, é realmente a parte do investimento por parte do governo federal, que está tendo cortes, que já era, digamos assim, já era difícil, né? Que já era bem difícil de ser trabalhado, já estava defasado há muitos anos, agora com cortes, que eu acho que é uma área prioritária. A gente está pagando com a vida das pessoas, o erro talvez de alguns governos, de algumas pessoas também, mas nosso intuito, quando a gente foi nessas unidades, inclusive tivemos um movimento aqui, que foi um movimento nacional em defesa das Santas Casas e hospitais filantrópicos, e tivemos aqui uma filial desse movimento, tivemos uma audiência pública aqui, recebemos uma série de diretores de Santas Casas de todo o Brasil, exatamente se mobilizando para... Doutor Roldão, né? Professor Roldão, um grande professor aqui, um renome, que é o presidente da federação aqui das Santas Casas. E a gente discutiu a nível nacional essa dificuldade. Sim. E todos os estados estão com a mesma dificuldade, Luciano. Todos os estados, todos os municípios, principalmente cidades menores, principalmente o interior,
que a demanda dele também é grande e ele não tem, de repente, uma referência, acaba sobrecarregando a capital. Enfim, precisamos de uma reestruturação em todo o modelo e precisamos de uma readequação de valores. Sim. Seja ele através do Pacto Federativo, mudando o recurso para que o município tenha condição de bancar isso sozinho e a gente tire essa responsabilidade do governo federal, ou que o governo federal realmente assuma a responsabilidade que é dele de fato e direito e que cumpra a parte financeira e a gente consiga manter pelo menos o mínimo na saúde que hoje nós não temos. Sim, justamente. E é uma pena porque são instituições centenárias, né? As Santas Casas foram as primeiras instituições médicas aqui no Brasil. São pessoas voluntárias, né? Muitos são voluntários. Bom, além das visitas técnicas a hospitais, a Comissão de Saúde também realizou vários seminários, reuniões, teve a reunião do câncer de mama, audiência do câncer de mama, teve campanha de vacinação, teve o seminário sobre microcefalia que fechou aí com chave de ouro o ano. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho, depois do intervalo. A legislação brasileira protege os bens de uma pessoa que não podem ser penhorados e leiloados para pagar dívidas. Ela tem o direito de viver dignamente, mesmo endividada. Os bens indispensáveis para o funcionamento de uma microempresa e empresas de pequeno porte também não podem ser penhorados para saldar a dívida do proprietário. Quebrar, falir ou fechar as portas por falta de equipamentos ou produtos não interessa a ninguém. Com os bens protegidos, as atividades não ficam prejudicadas e a empresa continua em funcionamento para saldar os débitos. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O Programação Parlamentar volta com o deputado estadual Gustavo Seba, do PSDB, presidente da Comissão de Saúde aqui da Casa, que está fazendo um balanço dos trabalhos no ano de 2015. Foram feitas várias visitas técnicas a hospitais filantrópicos e também os mantidos pelo Estado. Vai ser feito um relatório, né, deputado? E será entregue ao governador. Quando que será entregue? Olha, Luciano, eu conversei com o governador no começo desse ano, e foi quando ele me sugeriu, me pediu que a Comissão de Saúde fizesse esse movimento nesse sentido, de conhecer mais de perto, de ver as dificuldades e apresentasse para ele. Então, nós estamos fechando agora o ano, todos os hospitais estaduais em Goiânia nós visitamos alguns fora. Faltam apenas de algumas outras cidades, hospitais mantidos por organizações sociais, se não me engano, acho que 3 ou 4 hospitais. Nós vamos encerrá-los até janeiro e no final de janeiro, provavelmente no início das atividades legislativas, em fevereiro, a gente já deve ter essa audiência com o governador e apresentar para ele o relatório das nossas conclusões, sugestões, observações. Tá, eu havia até esquecido de mencionar, são hospitais mantidos pelas OS, então. Com certeza. A gente visitou também, Luciano, outras unidades, mas nós tivemos uma prioridade nesse primeiro ano de os hospitais mantidos, que são geridos hoje pelas organizações sociais, que é sempre modelo pauta de discussões aqui na casa, mas é um modelo que deu certo e que eu acho que a gente pode, de repente, estar ampliando ele, expandindo, de repente, até para os próprios municípios do interior, que tenham hospitais que tenham condição disso. Então, o foco esse ano foi isso, mas nós também visitamos entidades filantrópicas, nós também visitamos outras entidades até particulares, para conhecer alguns modelos, por exemplo, numa unidade particular, que a gente possa estar levando para um modelo público, entendeu? Então, nós fizemos uma série de visitas, audiências,
e queremos estar com esse relatório pronto até o começo de fevereiro. Bom, outra atividade da comissão, deputado, foram as campanhas, né? A comissão participou da campanha de vacinação, várias vacinações aqui na casa, fez um trabalho positivo também com relação à microcefalia, né? Que foi um boom agora no final do ano de 2015, né? Com o surto aí do vírus Zika em todo o Brasil. É uma preocupação também da Comissão de Saúde, a prevenção. Claro, Luciana. A prevenção e a promoção de saúde. É claro que nós não podemos ter uma pauta única de estar buscando ali saber como está funcionando os hospitais estaduais, sendo também que temos diversas outros fatores acontecendo, atuais, e que a gente precisa se posicionar e tentar contribuir. Campanha da vacinação, nós conseguimos, junto à Secretaria Estadual de Saúde, uma série de vacinas que foram disponíveis aqui para servidores da casa, para visitantes, que eu acho que é uma ação que aproxima o legislativo também das pessoas. Tivemos ainda audiência sobre câncer de mama, como você já bem disse, com pessoas capacitadas, com pacientes dando depoimento. Teve também do homem, né, do câncer. Tivemos também do homem. Novembro Azul. Novembro Azul, exatamente. E tivemos agora, por último, um seminário sobre a microcefalia, que a gente sabe que o Zika vírus é uma comorbidade relativamente nova no Brasil. Acredita-se que ela foi introduzida aqui no nosso país no ano de 2014, ano passado, através da Copa do Mundo. Mas tem muito pouco estudo ainda, a gente tem muito pouca conclusão, artigo científico comprovando, né, os malefícios, o que pode acontecer. Então a gente achou importante a orientação da população, a orientação das pessoas, desde de formadores de opinião da área da saúde até as pessoas, mesmo a população que pudesse estar presente. E a gente convidou aqui o Dr. Boaventura, convidamos a Flúvia da Vigilância Epidemiológica, o pessoal tirou dúvidas, esclarecemos bastante coisa sobre o combate, principalmente ao vetor, que é o maior, a forma mais competente da que a gente possa estar combatendo, é o Aedes, que transmite não apenas a Zika, como a dengue, a chikungunya, a febre amarela. Então a gente promoveu no sentido de orientar as pessoas sobre o combate adequado, sobre os mitos e as verdades que realmente pairam sobre. A pessoa fala, olha, tem que usar isso, tem que fazer assim, assado. As grávidas, né, também. Em relação às grávidas, as gestantes, nós tivemos, foi atualizado no dia 15 de novembro agora, Luciana, foi atualizado pelo Ministério da Saúde os novos dados. O Brasil já tem 2.400 e alguma coisa, mais de 2.400 casos notificados de Zika vírus e de microcefalia. Então, assim... E essa é uma relação que ainda não está 100% oficializada, né, deputado? Mas que tem relação, tem, né? Tem relação. É como eu falei, é tudo muito novo. A gente sabe que o Zika, as pessoas acreditam, porque também é tudo muito assim, como eu falei, está em estudo ainda, agora que começou, a partir desses casos no Brasil, que a Polinésia Francesa agora começou um estudo mais técnico, para a gente poder comprovar mesmo, né, o que está acontecendo. Mas acredita-se que o Zika vírus ele tem um neurotropismo, que é a afinidade pelo sistema nervoso. E isso na gestante, nos primeiros trimestres, nos primeiros 3 meses da gestação, ele teria uma facilidade maior de atravessar a placenta, a barreira placentária, e atingir a criança e causando nela a microcefalia, que seria, né, o crescimento do cérebro, da circunferência do crânio menor do que o esperado. Então, às vezes, esse recém-nascido esse bebê nasce com o perímetro cefálico que a gente fala abaixo de 32 centímetros. O que pode dar problemas, né? Uma série de comorbidades, com certeza, e que, infelizmente, não tem o que fazer mais, não tem cura, digamos assim, não tem um tratamento. Você não faz aquilo ali se desenvolver depois. E ainda uma revelação pelo Dr. Boaventura, que falou para as grávidas, para as mulheres, né, que pretendem se engravidar nesses próximos 2 ou 3 anos, para não se engravidar, né? Esperar esse surto passar, se podem esperar, né? Que passe um pouco, 2, 3 anos. É claro que a gente não pode... alarmar. E orientar, você não pode engravidar. Claro que você pode. É uma orientação. Né? Mas como está uma coisa muito recente, foi até uma discussão até do Ministério de Saúde, a nível federal, que se a pessoa puder se programar, se você tem a condição de se programar, de falar, olha, eu quero programar, eu quero ter uma gravidez planejada, que se você puder postergar esse sonho dessa gravidez, essa gestação, que você postergue, até que a gente tenha um controle maior biológico, um controle do vetor maior, ou mais orientações, mais informações nesse sentido. Agora, é claro que não é proibido, que não, as pessoas podem, as gestantes podem engravidar, as mulheres podem virar gestantes, e aí procurar médico, fazer um pré-natal adequado, ter uma série de precauções. Temos diversas orientações, desde usar roupa comprida, usar repelente, tem os repelentes próprios para gestantes.
é que aí o seu médico, o ginecologista obstetra vai estar orientando, telas nas casas, mas o principal, Luciana, que a gente tem que conscientizar as pessoas é mudar a cultura. Justamente. Não adianta nada o investimento científico, o artigo, se a gente não mudar a nossa cultura. 80% dos focos de água parada, de criatório de Aedes aegypti, estão nas residências. Só 20% que estão em áreas públicas. Às vezes a gente vê as pessoas cobrando o poder público, cadê o prefeito, cadê o governador, cadê o presidente do Brasil? Mas sabe que 20% só está nas áreas públicas. É claro que os prefeitos, governadores têm que tomar medidas. Mas a população, lógico, pode contribuir, mas a população tem que contribuir. Se ela não contribuir, se a gente não mudar a nossa cultura, se a gente não investigar, se a gente falar, olha, não cobrar um dos outros, porque se eu limpo a minha casa, ela não tem, mas na sua, que é vizinha minha, tiver, não adianta nada. Não adianta. Então eu tenho que estar lá cobrando, perguntando, é uma mobilização, uma luta de todos. Poder público, da população. Felizmente é um mosquito que, como a gente costuma falar, não tem raça, não tem partido político, não tem etnia, não tem religião. Ele pode atingir todo mundo e o combate a ele é responsabilidade de todo mundo. Com certeza, e que transmite mais de 8 endemias, né? O Aedes aegypti está aí comprovado, além da dengue, né? Agora zika, tem a chikungunya e outras que não são típicas aqui do nosso país. Deputado, com relação aos trabalhos do senhor, né, como deputado, ficou satisfeito também, né, com as aprovações em 2015? Com certeza, Luciana. Eu acho que no momento de crise, é aí que tem gente que às vezes usa a crise como desculpa para morosidade, como para, às vezes até para, digamos assim, a própria incompetência. E falar, não tem crise, não tem dinheiro, então não tem o que fazer. Eu já acho que a crise é um combustível para a gente tentar sair dela. Então eu tentei trabalhar ao máximo, tentei fazer projetos que viessem atender o interesse da população de forma criativa, que não trouxesse tanto ônus para o Estado, porque a gente sabe que não adianta. A realidade, né? A realidade, exatamente. No momento de crise, a gente tem que usar a criatividade. Então apresentei projetos, principalmente na área da saúde, que tem relevância, que eu discuti com entidades médicas, discuti com a sociedade e que eu busquei ao máximo onerar, assim, não onerar muito o Estado, exatamente pela realidade. E nós tivemos uma série de projetos aqui na casa. Se não me engano, no primeiro semestre eu sei que eu fui o deputado que mais apresentou projetos e mais apresentou projetos de relevância. E um dos que mais usaram a tribuna. Com certeza a gente tem tentado cumprir o nosso papel. O papel do parlamentar é fiscalizar, evidentemente, fiscalizar o Estado, fiscalizar municípios, mas também de fazer leis, de aprovar leis, de trazer, de fazer no parlamento uma casa que responda ao que a sociedade quer. Nós somos o representante da população. Então, eu tentei cumprir esse papel, de apresentar leis, de modificar leis, de representar os interesses da população e principalmente na área que eu tenho um conhecimento um pouco maior, por ser médico, por ter trabalhado nos hospitais estaduais, por ter trabalhado em diversos municípios goianos. Então, a gente conhece um pouco da realidade nesse sentido e a minha ação parlamentar nesse sentido foi mais na área da saúde. E acredito que extremamente proveitosa, conseguimos uma série de projetos, eu citaria até um assim que eu... Qual que ficou mais orgulhoso assim de ter sido aprovado? Eu tenho muito orgulho de um projeto que está caminhando, que foi aprovado pela segunda votação agora, que nós temos hoje, Luciana, um número de doadores de sangue no estado de Goiás. É claro que esse número teria que ser bem maior, ele é pouco, mas nós temos um número menor ainda de possíveis doadores de medula óssea. As pessoas têm, às vezes até por falta de informação, de conhecimento, eles têm medo de falar assim, olha, você não quer ser um possível doador de medula óssea? Ele já acha que você vai mexer no osso dele, vai mexer na coluna, nas costas dele. Não, Deus me livre. Eu dou o sangue, mas para saber se você falta de informação, né? Se você pode ser um doador de medula, é só tirar sangue mesmo. Então, a gente fez um projeto com que todos os doadores de sangue automaticamente saísse uma amostra dessa doação dele e fosse feito um teste que chama tipagem HLA, que é o teste para saber a compatibilidade para um possível doador de medula óssea. E isso já fosse para o REDOME, que é o Banco Nacional de Doadores de Medula Óssea, automaticamente. Então, você doou sangue, mesmo sem você falar nada, eles fariam o teste, falaram, olha, de repente você doou sangue, Luciano, você é compatível para doar medula para uma criança que está lá no Rio de Janeiro. E aí eles vão entrar em contato com você, aí a decisão de doar a medula ou não, aí é sua. Aí o procedimento de doação de medula, aí vai te informar, olha, é assim que é feito, é assado e tal. Mas isso aumentaria muito a possibilidade de doadores de medula óssea. Sim. E que, infelizmente, nós temos uma fila de espera, Luciano, só do estado de Goiás, de mais de 200 mil pacientes, 200 mil pessoas
aguardando por medula óssea, por um transplante de medula óssea. Quantos não morrem, né, nessa espera? E assim, a lista de possíveis doadores, porque na verdade, se a gente tiver assim, olha, 1000 pessoas se dispondo a doar, muito poucas delas vão realmente ter compatibilidade para doar para alguém. Mas se a gente não aumentar o número de possíveis doadores, aí que nós não vamos conseguir nunca zerar essa fila. Da maneira que está hoje, nós vamos gastar centenas de anos para conseguir suprir isso, porque o número de possíveis doadores no estado de Goiás já é pouco, e dos possíveis doadores você vai selecionar muito poucos que realmente têm compatibilidade para doar. Tem um preconceito, né? Então, e a falta exatamente. de... Mas e aí, foi aprovado ou não? Na casa nós conseguimos aprovar agora, em segunda discussão já em votação, e agora vai ser caminhado ao Estado, né, ao governo, para que possa ter a sanção ou não do governador Marconi. Que bom, a gente fica feliz, né? Um projeto inteligente, um projeto que vai ajudar muita gente, com certeza. Claro que tem um custo relativo, assim, não é uma coisa estrondosa, mas ainda mais perto do benefício que ele pode causar, né? Deputado, muito obrigada pela vinda do senhor aqui. Parabéns. Eu acredito que o deputado e ex-deputado aqui da casa, né, e atual prefeito de Catalão, deputado Jardel Seba, está muito satisfeito, né, com o filho, que tem feito aqui um bonito trabalho e que a gente espera que continue aí em 2016. Muito obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos. Com certeza eu tive uma boa escola, né? Eu acho que o atual prefeito Jardel Seba, meu pai, com muito orgulho, foi deputado aqui por 4 mandatos, presidente dessa casa por 3 vezes. Então já tinha uma experiência e eu cresci acompanhando isso. Então eu gosto do que eu faço, acredito na política, mesmo no momento de que as pessoas não acreditam mais em política, a classe está denegrida com razão. Mas eu acho que é a única ferramenta que a gente tem para melhorar as coisas. Tanto faz cruzar os braços, virar as costas para o que está acontecendo no país, para a política, não adianta. Nós estamos vendo isso agora, né? A mobilização popular, a pressão das pessoas está forçando a classe política a mudar um pouco o seu comportamento. Então eu acredito nessa ferramenta como uma maneira de transformação social e vou continuar trabalhando, lutando e defendendo aquilo que eu acredito aqui dentro da casa. Muito obrigado pelo espaço, a todos da TV Assembleia e a você de casa, um grande abraço. Obrigada ao senhor e obrigada a você também que está em casa nos acompanhando. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.